Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Kardecista da Bahia, o IKB. Hoje, no Reflexões sobre o Evangelho, eu sou Iracema e vamos conversar um pouco sobre o item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causas Anteriores das Aflições. Pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, que neste momento de profunda dor em todo o planeta, todos nós possamos elevar nossos pensamentos, encher nossos corações de esperança e de alegria, porque sabemos que Jesus está no comando deste planeta, Ele que é o nosso governador, Ele que sabe todas as nossas necessidades e que coloca ao lado de cada um de nós o auxílio necessário para tudo que Ele necessite enfrentar. Obrigada, Jesus, por podermos estar aqui. Obrigada por podermos ter onde buscar a força e a coragem. Bem, meus amigos, causas anteriores das aflições. No capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos convida a aliviar nossas aflições. Nos traz, e é muito interessante que todos nós possamos ler, especialmente esse capítulo, para podermos entender o porquê das aflições. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, então essa é a natureza que nos compete, nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, em processo de progresso, em processo de aprendizado. Estamos aqui mais uma vez aproveitando a oportunidade da encarnação para podermos fazer diferente aquilo que estamos fazendo já há tanto tempo de maneira equivocada. Nesse entendimento, nós já percebemos que sem aceitarmos o princípio da reencarnação, fica muito difícil compreendermos o porquê de vivermos o que temos vivido, cada um de nós e a humanidade como todo. Se formos olhar ao nosso redor todos os sofrimentos que existem, especialmente aqueles que mais nos tocam, aquelas crianças recém-nascidas que não tiveram tempo de cometer nenhum ato ruim e que já nascem trazendo uma carga de sofrimento físico, que nascem em lares absolutamente desprovidos, que desenvolvem doenças sérias e que não têm assistência adequada. Pessoas que, por mais previdentes que sejam, por mais honestas que sejam, constroem uma vida material e de repente, por um revés, perdem tudo apesar de todos os cuidados. Pessoas que são arrimo de família, que sustentam a própria casa, seja materialmente ou moralmente ou psicologicamente, e essas pessoas se vão precocemente e deixam os que ficaram atordoados e perdidos. Todas essas questões sérias que nós vemos no mundo. Por que nascemos em lugares de guerra, como tantos nossos irmãos que vivem em países que vivem em guerra desde sempre, geração após geração, enfrentando guerras horríveis? Então, nós vemos que são sofrimentos enormes. E como compreender? E como aceitar esse sofrimento se não entendemos o porquê? Todos nós nos perguntamos, por que eu? Por que estou passando por isso? Por que Deus está me fazendo passar por isso? Por que Deus permite que eu esteja passando por isso? Essas são perguntas repetidas, né, que fazemos todos de um jeito ou de outro. E aí vem a doutrina nos trazendo luz sobre esse assunto. Quando a doutrina traz para nós a reencarnação como uma dádiva divina, da misericórdia divina, que nos permite a cada existência nova
fazermos escolhas diferentes, escolhermos caminhos diferentes e com isso irmos substituindo tudo aquilo que nos deixava fragilizados, entristecidos, tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos afastava das leis divinas. Então, quando temos essa oportunidade de refazer isso, de construir com outras bases a nossa vida, nós reforçamos a perfeição de Deus, nós reforçamos a perfeição da justiça divina, a perfeição das suas leis. Então, toda vez que a gente vai de encontro à lei de Deus, a gente cria em nós mesmos, a necessidade de refazermos isso, porque ocorre um desequilíbrio. A lei é para trazer equilíbrio, igualdade para todos. E toda vez que a gente contraria a lei, a gente cria um desequilíbrio em nós mesmos, a gente cria um débito em nós mesmos e criamos em nós mesmos a necessidade de refazermos isso para nos realinhar com a lei. Isso quando nós já temos algum grau de consciência e que esse grau de consciência nos permite compreender e pedir novas oportunidades. Então, as aflições decorrem desse retorno a este momento meu de vida, nosso de vida, daqueles compromissos assumidos e que foram esquecidos ou malbaratados. E para aqueles que são recalcitrantes no mal, aqueles que são muito ignorantes, a própria lei traz, mesmo que essa pessoa não crie em si essa necessidade consciente, a lei traz as situações que permitam que ela reveja seus atos e refaça sua caminhada. Então, meus amigos, quando a gente se dá conta da perfeição dessa estrutura, da perfeição dessa organização, onde a nossa própria consciência nos cobra o realinhamento com a lei, não é Deus, a nossa própria consciência. O que Deus faz, o que Deus permite, é que as condições, as estruturas, o entorno seja montado para que nós possamos ter a oportunidade de refazer. Quando nos arrependemos dos nossos atos equivocados, quando tomamos consciência de que estamos indo no caminho contrário ao da lei divina, nós mesmos pedimos essa oportunidade e, com o auxílio das equipes espirituais, daquelas que avalizam a nossa encarnação, organizamos toda uma estrutura que vai nos permitir realinhar esses atos que tivemos no passado. E isso é uma coisa muito, muito bacana, isso é perfeito. Por quê? Porque vamos assim encarnar num mundo como o nosso, que é de provas e expiações, que é por isso que estamos aqui, porque somos imperfeitos, porque à medida que formos avançando e melhorando, não precisaremos mais vivenciar essas aflições, porque já teremos aprendido as lições e já teremos dentro de nós a consciência de que a nossa conduta agora não pode ser diferente. E aí não precisaremos mais encarnar em mundos de provas e expiações. Nós agora que estamos caminhando para um mundo de regeneração, já estamos nesse processo. Já estamos nos conscientizando cada vez mais do mal que há em nós e da necessidade que temos de modificar nós mesmos para podermos modificar o mundo, uma vez que somos instrumentos de Deus. Então temos a responsabilidade sobre nós mesmos e precisamos tomar essa responsabilidade com muita clareza e, a partir de nós, temos a responsabilidade de modificar o planeta para podermos fazer jus a um mundo regenerado. Então essas causas anteriores vêm até nós
sempre amenizadas, porque o amor de Deus é misericórdia pura. E por esse acréscimo de misericórdia, os nossos débitos, os débitos que nós criamos para nós mesmos, eles só podem ser cobrados de nós mesmos quando temos condições. Deus é tão maravilhoso que Ele só nos traz aquelas aflições mais sérias, mais difíceis, quando estamos preparados, quando temos condições de enfrentá-la. Porque Ele nos conhece, Ele sabe do que nós temos condição ou não. E aí nos dá essa oportunidade. Porém, muitos de nós, apesar de escolhermos, apesar de pedirmos essa oportunidade, quando entramos na carne de novo, fraquejamos e passamos a viver de uma maneira reclamando, nos maldizendo por acharmos que estamos esquecidos por Deus e que o nosso sofrimento não vai ter mais fim. Então nós fazemos isso porque ainda somos fracos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos oferecer outras e outras oportunidades, até que possamos tomar consciência plena de que o que passamos hoje é reflexo do que fizemos ontem, seja nessa vida ou seja em vidas anteriores. Mas nós precisaremos enfrentar essas situações que nos trazem a lição necessária para podermos nos tornar melhores, para podermos nos tornar conscientemente instrumentos de Deus na construção do reino na terra. Então, meus irmãos, compreender a aflição que nos chega hoje com esse olhar, reconhecendo que temos todas as oportunidades e toda a ajuda ao nosso redor. Precisamos nos deixar perceber nessa situação. Precisamos confiar, porque temos um Pai que é absoluta bondade e misericórdia. E se questionarmos sequer um atributo dele, ele não será mais Deus. Então nós precisamos nos recolher à nossa condição de criaturas imperfeitas e elevar o nosso pensamento para aceitarmos que esse sofrimento, essa aflição é sempre oportunidade de revermos os nossos próprios atos, a nossa trajetória. E assim construirmos em nós um entendimento pacificado de tudo aquilo que hoje nos angustia, de tudo aquilo que nos tira o sossego e que nos faz lamentar e que nos faz perseverar no nosso comportamento equivocado, para fazermos uma escolha diferente, para fazermos diferente o que viemos fazendo até aqui de maneira equivocada. Então pensemos nisso e nos lembremos que cada aflição traz uma lição. E é aí que precisamos abrir nossos corações e nosso entendimento para podermos enxergar, aprender e transformar. Agradecendo sempre ao Mestre, esse irmão querido, nosso modelo, nosso guia, que está sempre ao nosso lado, que está sempre nos propiciando as condições e o auxílio necessário para despertarmos, para enxergarmos as lições, que são as nossas aflições, como reflexo de nós mesmos. Nós construímos isso e estamos agora enfrentando o resultado daquilo que construímos. E hoje precisamos fazer diferente, porque amanhã chegará e nós teremos que enfrentar o que de bom ou de ruim construímos para nós mesmos. Então, meus irmãos, é preciso que a gente abra o coração para compreender. É preciso que a gente deixe de lado a nossa posição de vítima
a nossa posição de esquecido, de relegado, de injustiçado, porque há injustiça, mas não há injustiçado em lugar nenhum, porque tudo que passamos hoje é resultado do que construímos. E quando passamos a ver a vida com esse olhar, passamos a sofrer menos e passamos a utilizar aquela aflição, aquele sofrimento, aquela dor como grande mestre, grande mestra das nossas vidas. E após passarmos por tudo aquilo, com certeza nos sentimos muito mais fortalecidos, nos sentimos cada vez mais com condições de enfrentar as lutas, as quedas e levantarmos fortalecidos cada vez mais. É muito importante que possamos compreender que nós somos hoje o resultado do nosso ontem, que nós somos hoje o resultado de tudo que construímos para nós mesmos, cercados por toda a lei divina, por uma justiça infinita e por uma misericórdia maior ainda. Porque só podemos nos lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. E é através do amor, é através da transformação amorosa de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, que chegaremos ao fim de cada jornada com a consciência tranquila do dever cumprido e com o coração cheio de alegria por já compreendermos como funciona a vida. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, desse roteiro de vida que Ele nos deixou, do seu exemplo, agradecendo a espiritualidade que fortalece a todos nós, os nossos grupos familiares, os nossos grupos de trabalho, os nossos grupos de trabalho espiritual, para abrirmos cada vez mais nossos corações e nosso entendimento. Muito obrigada, Mestre, muito obrigada por podermos estar aqui outra vez. Que possamos encarar todas as nossas provas, todas as nossas expiações com tranquilidade, porque sabemos que Tu estás conosco e que Tu estás no comando deste planeta, que é a nossa casa, que é o local que nos recebe, que nos acolhe e que nos dá as condições para progredirmos. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.